Vamos lá. Síndrome metabólica, o nome síndrome já diz, né? É um conjunto de sinais e sintomas relacionados a disfunções metabólicas. E usando o exemplo da insulina, né? Que é um hormônio que vai atuar em todos os macros, né? Metabolismo de glicose, gordura e proteína, a síndrome metabólica também tem relação com a disfunção do metabolismo dos macros, tá? Então, ela tem como base, como fundamentação, a resistência à insulina, ou seja, uma ação ruim da insulina no corpo. Então, a falta da insulina não é a questão, porque a falta da insulina já é o diabetes, mas sim uma resistência à sua ação, levando a consequências relacionadas aos 3 macros. Então, fica fácil da gente decorar por causa disso. Considera-se, então, síndrome metabólica, então, a presença de 2 ou mais dos sintomas, dos sinais e sintomas que eu vou falar. Então, obesidade, mas não é qualquer obesidade, é obesidade central, medida principalmente pela circunferência abdominal de cintura, né? Maior do que 88 centímetros na mulher e 102 centímetros no homem. Isso pode estar relacionado a uma obesidade apenas centrípeta, ou também é uma obesidade generalizada, tá? Mas aqui a gente está falando principalmente de obesidade visceral. Então, eu não estou falando de um corpo gordo, eu estou falando do acúmulo de gordura visceral. E é muito importante a gente trazer isso como conceito também. E aí eu tenho que ter, então, 2 ou mais dos seguintes parâmetros, né? Então, a obesidade central, disfunção do metabolismo de carboidrato, que pode ser hiperglicemia, que seria o pré-diabetes, ou diabetes tipo 2, a disfunção do metabolismo dos lipídios e a disfunção clássica da resistência insulínica é o aumento do triglicéride com redução do HDL e um aumento do LDL pequeno e denso, mas que nem sempre vai se manifestar como aumento do LDL na circulação. Então, você pode ter ou não colesterol total aumentado, mas o que mais marca a síndrome metabólica é o HDL baixo e o triglicéride alto. Uma disfunção do metabolismo da proteína, que é o critério não obrigatório, que é o aumento do ácido úrico, e vocês devem ter reparado, ou se não, passem a prestar atenção. Normalmente, pessoa com resistência insulínica também tem ácido úrico elevado por conta disso, né? E hipertensão arterial sistêmica, que é um efeito da insulina alta, porque a insulina alta ela vai ter não só um efeito nas artérias, né, o espessamento da média das artérias, mas também por conta do efeito da insulina no sódio, né? Então, a gente tem aí uma predisposição à hipertensão. Então, por exemplo, uma pessoa que não tenha diabetes, mas que tenha, por exemplo, hipertensão e triglicéride elevado com HDL baixo, eu já posso considerar que ela tenha síndrome metabólica e é uma pessoa que está em maior risco para desenvolver diabetes. Se eu tenho uma obesidade central e uma hipertensão, isso pode significar que essa pessoa ela ainda não desenvolveu hiperglicemia, mas ela pode estar em risco de desenvolver. Então, a gente pensa na síndrome metabólica muito com a hiperglicemia, mas se a gente for pensar num critério da síndrome, o mais importante é que ela tenha a resistência insulínica como fator de base. Nem toda pessoa com hipertensão vai ter, né, resistência insulínica, mas basicamente é isso, tá? Então, a gente tem o diagnóstico quando estão presentes. Eu falei 2, né? Mas são 3, sendo que em alguns locais na literatura, vocês vão ver que é obesidade mais 2, por isso que eu fiquei com 2 na cabeça. Obesidade que eu falo, obesidade central, centrípeta, gordura visceral. Então, obesidade mais 2 ou quaisquer 3 dos fatores a seguir. Deu para entender, gente? Eu comecei falando 2, mas é porque eu tinha ficado na cabeça com obesidade mais 2. Mas não necessariamente a pessoa tem obesidade no critério do IMC. Às vezes o que ela vai ter só é um aumento de gordura visceral e nem sempre isso vai ser fácil de avaliar de primeira, né? Então, revisãozinha aí de síndrome metabólica, tá? E qual que é a importância, então, da gente fazer esse diagnóstico, né, de uma síndrome metabólica? É justamente porque se a pessoa ainda não tem os 5 critérios, ela tem mais risco de ter. E a gente pode trabalhar na prevenção, principalmente da prevenção para a progressão de um pré-diabetes para um diabetes, por exemplo. Então, é importante a gente conhecer aí a síndrome metabólica e, mais do que isso, na suspeita de síndrome metabólica, pesquisar as outras coisas. Porque, por exemplo, ácido úrico é uma coisa que nem sempre se pesquisa. E uma pessoa com ácido úrico que fique alto muito tempo pode ter risco de gota, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, obesidade, triglicéride elevado e hiperglicemia tem que ter a pressão avaliada em toda consulta. E, infelizmente, a gente sabe aí que na correria do dia a dia nem sempre é verificada a pressão dos pacientes e precisa ser verificado.
Isso não é uma questão para o Nutri, é uma questão para qualquer profissional de saúde, principalmente quem trabalha em atenção básica, né? Então é isso, a importância da gente diagnosticar a síndrome metabólica é justamente a gente trabalhar com prevenção e com diagnóstico precoce dessas condições.